Perícia em inteligência artificial e deepfakes. Imagino que você está interessado nesse conteúdo porque pode ter algum conteúdo suspeito ou nós estamos em época eleitoral e sabe-se que esse conteúdo pode reverberar em época eleitoral, como reverberou na Argentina, como reverberou nos Estados Unidos, ou seja, a capacidade de, por meio de sistemas informatizados e inteligência artificial, aliado à capacidade de processamento, muito GPU neste sentido, você conseguir colocar uma face em um vídeo, em um contexto específico, ou fazer um vídeo de uma pessoa transmitir uma outra mensagem, dentre outras manipulações que podem ser danosas. Nós estamos agora na discussão de projetos de lei no Brasil ligados à inteligência artificial, que irão trabalhar princípios, fundamentos, como a centricidade na pessoa humana, respeito aos direitos e garantias fundamentais, o não uso danoso. Nós teremos inclusive algumas tecnologias que terão elevado risco, a possibilidade de não poder ser utilizada elevado risco. As empresas que desenvolvem inteligência artificial deverão desenvolver programas de compliance, análise algorítmica. Na Europa também o projeto de lei que regulamenta a IA na Europa está avançando. Acreditamos já em 2024 que esse projeto de lei seja uma realidade. Estados Unidos, presidente Biden expedindo uma ordem executiva, a princípio com foco em deepfakes e aguardando uma regulação. O mundo regula. O fato é que no Brasil e no mundo nós já temos uma série de questões ligadas a deepfakes, alguns artistas questionando, alguns artistas tendo a sua imagem, a sua credibilidade emprestada para vendas de alguns produtos e serviços questionáveis, e tudo isso certamente vai movimentar o Poder Judiciário é inafastável, vai ter que decidir. E muitas questões de vídeo serão demandadas uma análise técnica, seja pelas vítimas, seja pelos acusados, se aquilo procede ou não procede, se é deepfake, se não é deepfake. Muitas vezes, quando foi feito, se existem indícios de autoria, eu vou precisar ter quebra de sigilo, por exemplo, das aplicações para identificar quem no dia tal, hora tal fez isso. Então nós teremos uma série de questões que vão envolver deepfake, o judiciário, na justiça civil, criminal, trabalhista, danos morais, crimes envolvendo a manipulação de deepfakes. Nós temos um projeto de lei aprovado já que vai punir aí com uma pena elevada a manipulação de inteligência artificial para deepfakes. Nós temos também artigo 218 do Código Penal, a relação envolvendo montagens fotográficas. O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, já no artigo 241C, prevê a simulação de menores em atos envolvendo deepfakes. O fato é que para processos criminais ou cíveis há a necessidade do perito digital, perito em inteligência artificial, e logicamente que aqueles que são acusados e aqueles que estão respondendo ou as vítimas precisarão de assistentes técnicos. Eu vou inaugurar aqui uma série de questões envolvendo perícia e deepfake inteligência artificial. Tenho acompanhado uma série de técnicas, tenho acompanhado uma série de ferramentas interessantes e isso está só começando. Hoje já não é incomum nós sermos nomeados para analisar metadados de arquivos, identificar se aquele documento é real, se aquele documento é falso, quais são as marcas que ele tem, quais são as assinaturas, se eu consigo identificar magic numbers, EXIF no caso de imagens ou outros metadados. E isso não vai ser diferente nos casos dos deepfakes. Como hoje a perícia vai poder analisar se um deepfake, se um vídeo que foi divulgado ou se um áudio ele é falso ou não. Hoje eu tenho primeira análise de artefatos, é muito comum hoje, né? Ou seja, eu tenho artefatos visuais, distorções, padrões anormais numa imagem deepfake. Essa análise cuidadosa já pode revelar importantes indícios, logicamente com embasamento teórico. Segundo, a análise espectral daquele vídeo. Essa análise de frequência espectral ela pode revelar padrões incomuns na imagem, variações de iluminação, resolução pode ser indicadores de manipulação, camadas. Existe um aplicativo interessante para fotos que é o Photo Forensics, que considera vários critérios desses que eu estou explicando. Terceiro, a detecção de blinking em movimentos labiais. Eu vejo como uma das técnicas interessantes para os peritos se aprofundarem. Por quê? Os deepfakes eles podem ter dificuldades em reproduzir aí movimentos labiais naturais e dos olhos. Então fica aquela... o olho sempre com o mesmo movimento, o piscar, essa sincronização de voz ela não pode ser tão interessante, essas discrepâncias podem ser realizadas. Quarta forma de análise, se o deepfake foi utilizado para um facial attack, para uma identificação, alguém tentando acessar um sistema, eu vou ter que trabalhar comparação facial, então banco, me mande aí suas informações
que você tem e eu vou comparar a face no vídeo suspeito com imagens conhecidas da pessoa em diferentes situações ou que elas encaminhou para o banco para identificar se existem elementos de que há uma manipulação ou não. Quinta forma de análise pericial de deepfake, análise de expressões faciais. Então os deepfakes eles podem ter dificuldades, né, de reproduzir expressões faciais autênticas, aquele ato mecanizado, embora os algoritmos estão se desenvolvendo e são muito fiéis. Então aquela situação de espectro, parece que tem uma imagem mesmo, uma layer que está acompanhando o vídeo. Sexto ponto interessante também, né? Existem aí para outros tipos de análise, eu posso trabalhar análises de metadados, né? Ou seja, quais metadados foram gerados naquele vídeo, se existiu um padrão original e aí identificando padrões até precisar qual foi a ferramenta que foi feita. Eu posso também, sétima análise aqui, fazer análise de movimentos também, né, para determinar aí a autenticidade da gravação ou não. Posso fazer essas análises de timeline para verificar se existe ali no timeline algo que indique uma possível manipulação. Também tenho aqui a oitava, forense digital, né? Essa análise de forense digital ela não envolve só metadados, mas enfim, uma série de análises que eu vou poder fazer para extrair daquele conteúdo, daquele vídeo, informações que possam indicar quando foi feito, como foi feito, com qual programa. Outra análise interessante aqui, a nona análise que eu posso trazer para vocês, que é o uso das redes neurais. Então, da mesma forma que eu tenho ferramentas para fazer IA, hoje eu tenho ferramentas também que vão detectar esses modelos aprendendo com essas tecnologias, né? Então, além disso, eu tenho também outras formas de checar a autenticidade daquele arquivo. Imagine com hashing, por exemplo. Imagine que é um arquivo de uma fala de uma pessoa ou é um arquivo de autenticação. Eu posso comparar com o hashing de um arquivo existente e, sem dúvida alguma, não posso deixar de considerar também a colaboração de pesquisadores que estão desenvolvendo ferramentas para a área ligada à computação forense associada ao uso da IA às deepfakes. Então hoje nós temos algumas soluções online que já se dedicam, outras que você pode baixar o código lá no GitHub, aprimorar, melhorar, utilizar isso como base, algumas que têm um bom algoritmo de assertividade, outras que não. Lembrando que a perícia ela vai ser importante não só para os casos criminais, mas para os casos envolvendo direitos autorais, uso indevido de trechos, conteúdos, artigos e assim por diante. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Gerei um deepfake aqui do Biden, fazendo uma mensagem aqui. A digital law professional who has stood out in the world with guidance for victims of cyber crimes. I appreciate your work. Então, o Biden fazendo um elogio aqui, ok. Eu utilizei o Deepware aqui. No Deepware, veja que interessante. Produzindo esse vídeo numa ferramenta de deepfakes, aqui como vocês podem ver, ó. I would like to thank José Milagre, a digital law professional who has stood out in the world with guidance for victims of... No Deepware, nós temos aqui que ele não foi considerado um deepfake. No deepfake detected. Você pode até baixar a API dele e integrar com o seu sistema. E aqui os modelos que ele analisou, né? Então, vários modelos que ele analisou, ele não detectou. E, por outro lado, quando eu fui no Deepfake Detector, outra ferramenta, olha lá que interessante, teve dificuldade para detectar aqui, ó, mas ele encontrou AI Voice 51,94% e Human Voice 41,25%. Teve dificuldade para identificar, mas de certo modo conseguiu reconhecer. Lembrando que aqui alguns demos, ó, por exemplo, esse áudio aqui, ó, foi considerado deepfake 94%. Portanto, uma ferramenta aparentemente simples e precisa que dá dificuldade, que gera dificuldade para as ferramentas detectarem. O fato que eu quero trazer para vocês aqui, longe de encerrar esse tema, é que nós temos ferramentas em desenvolvimento, mas nós temos que conhecer técnicas. Procurei citar algumas técnicas, dentre outras que estão surgindo, e aí sim procurar compreender as ferramentas que têm mais assertividade. Com certeza nós temos já artigos científicos testando algoritmos que são empregados pelas ferramentas e com grau de acerto dessas detecções. Portanto, o perito ele precisa se habituar a utilizar um set de ferramentas, mas antes de trabalhar com ferramentas, identificar quais são as técnicas. Dependendo do caso concreto, pode ser uma análise visual, pode ser uma análise forense, pode ser o uso de redes neurais para detecção, dentre outros pontos, que vai poder esclarecer para um juiz em um caso concreto, em um caso criminal, civil, trabalhista, que irá se desenvolver no judiciário, o que aquele vídeo
como ele foi produzido, se ele é original, se ele não é original, a partir de onde ele foi feito, se há comparação, como ele foi gerado, qual a ferramenta e, se possível, quem a autoria, né? Como ele foi produzido, e logicamente a gente depende de cooperação dos agentes. Ok? Então a perícia em inteligência artificial ela vai se desenvolver à medida em que nós teremos problemas que já são previsíveis do uso da tecnologia, a necessidade do judiciário dar resposta e precisar antes entender o ponto técnico para que dê as respostas adequadas. Vou deixar aqui o link do nosso curso de perícia e investigação forense digital e sempre peço para você se inscrever no canal, assim você coopera para que a gente continue produzindo conteúdo. E eu vou continuar falando desse tema, testando outras ferramentas, revisando outros artigos para contribuir para a comunidade, especialmente para aqueles que atuam com perícia e investigação digital. Um abraço a todos e até a próxima.